José Luís, muito obrigado por ter vindo e por teres disponibilizado a falar de temas tão difíceis perante todo o turismo português. Eu queria aqui começar por dizer que Vinci e a APAFT não podiam ter melhor relação. Temos uma relação de enorme confiança, de enorme proximidade, de muito trabalho conjunto, por motivos que são óbvios, simples e não precisamos de pensar muito. Os nossos clientes são os mesmos e ambos estamos preocupados com a qualidade do serviço a esses mesmos clientes. E porque é o José Luís Arnaud e, portanto, não precisamos de apresentar mais nada, apenas de agradecer a presença dele, eu entraria já nos pontos quentes, que são muitos, a conversa pode... Espero com certeza que não seja uma conversa quente, mas a agenda é difícil. A verdade é que no aeroporto de Lisboa é atualmente muito difícil, entrega más experiências aos passageiros portugueses e pode estar a ser um gargalo do desenvolvimento do turismo português. Porquê é que há tanto tempo os turistas demoram tanto tempo a entrar no aeroporto da Portela? Antes de mais, muito obrigado, Pedro, pelo convite e muito bom dia a toda a audiência. Nós estamos, hoje em dia, a viver constrangimentos de diversa ordem. Temos três tipos de constrangimentos que existem na realidade no aeroporto de Lisboa. O primeiro constrangimento, estamos a lidar com uma estrutura que tem 83 anos e que há 50 anos que está para encontrar-se uma nova solução. E, portanto, tem carecido dessa situação. Uma estrutura que foi desenhada para 22 milhões de passageiros e que hoje em dia tem 36 milhões de passageiros. Ou seja, uma diferença de 14 milhões de passageiros, que é mais ou menos o tráfego do aeroporto Sá Carneiro no Porto. Portanto, há aqui um problema de saturação e de, digamos, de esforço e de utilização dessa infraestrutura. Obviamente que nós, do ponto de vista da gestão, as nossas equipes fazem o que podem. Estamos num processo de melhoria permanente e constante das instalações, com as limitações que uma estrutura deste tipo que tem que continuar a operar, ou seja, é uma operação de coração aberto permanentemente. Fizemos isto por fases, ou seja, houve uma refacing muito importante na parte dos acessos e das chegadas e de toda a zona, digamos, comercial. Há uma melhoria e uma redefinição completa da zona de segurança do aeroporto e, portanto, que permitiu maior fluxo. Depois, estamos neste momento num investimento, estamos a falar nos últimos anos, um investimento de 365 milhões de euros no aeroporto de Lisboa, portanto não é despiciente. E estamos neste momento num investimento grande, concluída que foi a modernização do Terminal 2, que agora o Sr. Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinteluz, engenheiro Miguel Pinteluz, irá inaugurar em janeiro. Portanto, fizemos aqui uma completa, digamos, modernização dessa estrutura que será publicamente anunciada e quando estiver agora concluída no Terminal 2 em janeiro. E estamos nesta fase de uma obra importante, numa obra que é criar novas 10 gates diretas de acesso na continuação entre o atual terminal e o Terminal 2. Ou seja, criar melhor qualidade, mais espaço, criar, digamos, ao fim e ao cabo, aumentar 1/3 do espaço existente. Mas, José Luís, eu não queria interromper-te. Deixa-me só chegar ao terceiro constrangimento. Depois há um outro constrangimento que não depende de nós, que são dois do outro tipo, que é o problema das fronteiras. É um problema seríssimo. É isso que eu tinha a falar. É um problema que não está nas nossas mãos. E a situação é tão delicada e caricata que é a situação. Nós, com concessionários, a ANA, temos requisitos de obrigatoriedade no âmbito do contrato de concessão, requisitos mínimos de serviços, na entrega das bagagens, na segurança e, se não obedecermos esses requisitos mínimos de tempo útil, temos penalizações e penalizações graves se não os cumprimos. Portanto, temos um esforço grande para atingir esses objetivos. O contrato de concessão, assinado em 2013, previa que do lado do Estado houvesse também os critérios de serviços mínimos e tempos mínimos, nomeadamente para as entidades públicas, para as fronteiras e para a alfândega.
nunca conseguiu, nem com o CEF nunca conseguimos ser assinado. Aliás, no anterior CEF havia uma teoria de quando se falava com eles e nós dizíamos é preciso estarem das 16, pelo menos 14 boxes às 5h30 da manhã a funcionar para isto não ter fluxo. E a resposta os senhores é que têm que mudar os horários dos aviões, ver se os aviões passam a chegar às 8 da manhã, porque a gente às 5h30 é muito cedo, a gente não tem... Portanto, estás a dizer que há falta de adequação do horário da Polícia de Fronteira à chegada dos aviões. Tivemos um problema, acresce um problema anterior do CEF, que era um problema complicado, acresce com a extinção do CEF, feita de forma precipitada e não planeada, criou-se uma situação de um quase vazio entre duas polícias, as polícias de fronteira e o anterior CEF, e hoje em dia chegamos à situação que os anteriores chefes passam a ser superintendentes, que estão no aeroporto, e temos quase tantos superintendentes para vigiar os serviços dos operadores, como temos polícias de fronteira operadores. E ser polícia de fronteira não é uma coisa que se vai buscar amanhã, que se tira da rua para ir para as boxes das fronteiras, porque primeiro tem que falar línguas, e em segundo lugar, pelo menos inglês, e em segundo lugar tem que passar um exame complicado no Frontex. Ou seja, há um problema de recursos humanos objetivo e há um problema de gestão dos recursos humanos existentes. Eu vou explicar porque é importante que este auditório... Estes dois problemas que estás a falar, nenhum deles dependem da... Nada, não, os problemas, os constrangimentos... Isto é uma pergunta. Não, nenhum depende de nós. Se dependessem de nós, tinha certeza que teríamos... Mas não depende de nós, nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo. As fronteiras é um organismo de soberania e, portanto, e aí respeitamos. Nós podemos tentar facilitar a situação e estamos em conversações com a Secretaria de Estado... com o Ministro da Presidência e com a Secretaria de Estado das Infraestruturas, redesenhar as boxes de maneira a aumentar o fluxo das boxes. Mas o problema é muito simples, e quem aqui está, vocês são profissionais do setor, percebem isso bem. Começam os aviões a chegar às 5h30 da manhã, 5h30, 6 da manhã. E às 5h30, 6 da manhã desembarcam cerca uma média de 600 pessoas no aeroporto de Lisboa. Precisam passar na fronteira. 3 aviões, mais ou menos, que desembarcam entre as 5h30, e quando chegam esses aviões a desembarcar, o que é que acontece? Das 16 boxes, a média é que sejam 7 a trabalhar, quando não 2 ou 3. Dos rápidos, estão fechados com mais de 50%. Ou seja, há uma acumulação. E quando a acumulação chega, aquilo tem uns sinais de infravermelhos para quando vê função das filas, quando a fila já está quase nos 90 minutos, então aí reforçam. Mas no momento em que reforçam, já descarregaram mais 1000 passageiros, porque já chegaram, entretanto, os aviões das 7 e das 8 da manhã, que são mais cerca de 1000 a 1200 passageiros. Ou seja, ainda não estão digeridos os passageiros das 5h30 e das 6 da manhã e carregamos os outros. Por falta de meios humanos, porque se às 5h30, 6 da manhã tivessem as 16 boxes a funcionar 100%, e tivessem, digamos, as rápidos a trabalhar e tudo isto a funcionar, seguramente a fluidez. E não venham dizer que é um novo sistema, porque o novo sistema é aplicado em todos os países da União Europeia e só em Portugal é que há problemas de funcionalidade. E, quer dizer, é estranho. Este é um ponto. José Luís, o que me custa é que se nós estivéssemos aqui a falar há um ano atrás, a resposta teria sido exatamente a mesma. Isso é um assunto, eventualmente, não para ultrapassar aqui em cima do palco, nem com o Avanci, mas é um assunto que temos que ultrapassar enquanto país e enquanto maneira de estar relativamente aos nossos problemas. Entretanto, depois destes problemas todos, parece que o nosso aeroporto da Portela pode ser o primeiro do mundo, onde depois de teres estas vicissitudes todas para entrar no país e pegares nas malas, é o primeiro aeroporto que tem um problema para saíres com as malas do aeroporto. É verdade, mas todos que aqui estão viajam sabem que há 2 túneis de saída, o da União Europeia e o normal. Só que o da União Europeia está fechado. Está feito há 4 anos, mas está fechado. Esta conversa não era igual há um ano, era igual há 4 anos. Sim, está fechado. Está fechado porque as alfândegas está a mais de 25 metros da secretária do oficial das alfândegas e as alfândegas não têm recursos humanos para ter os 2 canais abertos, porque não há espaço para lá para uma secretária. E, portanto, os 2 canais estão abertos. O da União Europeia está fechado, só quando há grandes constrangimentos é que nós pedimos, por favor, arranjem lá um oficial que venha aqui meia horita descongestionar isto,
Os canais estão feitos. Somos o único país da União Europeia que tem 2 canais e que o canal da União Europeia está fechado. E, portanto, está feito. Agora, eu não posso lá pôr seguranças privados em lugar da alfândega. Nós temos aqui, está aí o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, que temos tido essa luta permanente com o apoio das infraestruturas junto do Ministério das Finanças, mas as questões de dotações, as questões de formação e depois as condições de trabalho também têm. Enfim, estamos num processo em que, quer dizer, nós não temos. São questões de soberania. Não dependem de nós, infelizmente, constrangem-nos, limitam-nos. Acho que prejudicam a imagem do país. A CTP tem tido um papel muito ativo também nesta questão das fronteiras e queria aqui deixar uma palavra ao Francisco Calheiros e a toda a direção da CTP na forma como tem lutado, falado com o Governo e desempenhado um papel fundamental, e tu, Pedro, és bem testemunha disso, para tentar sensibilizar o Governo ontem. A fila de entrada às 9 da manhã era de 1 hora e 36 minutos. Bom, e o que é que isto provoca? E depois as partidas, e nas partidas estamos na média dos 40 a 50 minutos. O que é que isto provoca? É preciso ter consciência de que isto provoca constrangimentos gravíssimos no aeroporto, porque se as pessoas não conseguem sair, e se os aviões têm um load factor abaixo dos 40%, os aviões não saem, ficam em terra. Se os aviões não saem, os que estão para aterrar não conseguem aterrar, porque não há espaço, felizmente, no aeroporto. Portanto, isto é um processo de consequências de atraso nas fronteiras que é colossal. Para não falar do caos enorme que vocês todos vivem, com os atrasos de 1 hora de fronteira, com as bagagens que se acumulam sistematicamente, porque, quer dizer, tudo isto cria uma irracionalidade e uma má experiência de aeroporto que nos deixa constrangidos. Conseguimos resolver isso noutros aeroportos que estamos a gerir em Portugal, quer no aeroporto da Madeira, que funciona bastante bem, é um aeroporto exemplar, quer o aeroporto do Porto, também a fluidez é maior, tem menos voos intercontinentais, mas mesmo com voos intercontinentais hoje em dia, o Porto já tem um conjunto de fluxo bastante bom, mas conseguimos responder. Em Lisboa, mas em Lisboa não. Constrangimentos. Em Lisboa não, e esta parte última era a parte que não precisavas explicar, porque temos aqui muitos encaminhos na sala, e inclusive sei que no período em que os passageiros chegam, as nossas empresas já não fazem programa com os passageiros, porque sabem que o programa pode falhar devido ao atraso da chegada do passageiro. Tudo isto que temos estado a falar levanta um bocadinho mais o problema das obras no aeroporto. Podes fazer um ponto de situação das obras? Há total acordo com o Governo para as realizar, sim ou não? Já começaram? Em que é que consistem? E, sobretudo, quantos movimentos por hora é que poderemos aumentar por causa dessas obras? Aeroporto do Porto. O país não é só Lisboa. Sim, mas José, aeroporto do Porto, fizemos um investimento de 60 milhões de euros, que estamos agora a concluir, que vai ser inaugurado por ocasião dos 80 anos do Porto, com a presença do Ministro das Infraestruturas e do Sr. Primeiro-Ministro. Fizemos uma nova pista, preparação, aumentámos, saídas, estamos a preparar o aeroporto do Porto, que está com um crescimento enorme, até porque a não encontrar soluções em Lisboa, muitas companhias intercontinentais estão no aeroporto, e a TAP, e bem, sobre a gestão do Luís Rodrigues, tem reforçado os voos intercontinentais e reforçado a presença no Porto. Posterior, também, relativamente à Madeira, fizemos investimentos significativos, também 55 milhões de euros desde a nossa... José Luís, a parte corre bem? Mas a rapaziada está confortável. Nos Açores, com a expectativa da privatização da SATA, que nós achamos que pode ser um bom sinal, estamos a investir 20 milhões de euros na reformulação do aeroporto de Ponta Delgada, refizemos o aeroporto da Horta. Vamos a Lisboa. Lisboa, como eu acabei de dizer, fizemos 3 tipos de obras. Fizemos obras na parte de funcionalidade e modernidade dentro de uma estrutura que tem 83 anos e que foi desenhada há 83 anos. Portanto, temos de ter essa realidade e fizemos o que pudemos para melhorá-la internamente. Externamente, fizemos um Terminal 2 que está completamente remodelado, com portas de saída completamente diferentes, com uma mezzanine, com uma zona de controle de segurança toda nova. Está 100% operacional agora em janeiro e vai ser objeto dessa inauguração pelo Sr. Ministro das Infraestruturas. Depois iniciamos
iniciamos há 9 meses as obras de melhoria de criação de 11 mangas na zona sul do aeroporto. E para isso conseguimos negociar, ao fim de muitos anos, e com uma ajuda muito importante do Ministério das Infraestruturas, a deslocalização dos militares de Figo Maduro, o que permite o estacionamento de aeronaves, aumentar a capacidade de estacionamento de aeronaves na zona de Figo Maduro, para podermos fazer essas obras. Essas obras estão no terreno, as escavações estão a andar, a obra está, nós tencionamos ter essas 11 mangas operacionais no segundo semestre de 27. E, portanto, é uma obra que está a correr, é uma obra de 300 milhões de euros, é uma obra significativa. Vai dar uma nova centralidade, criar 2 centralidades dentro do aeroporto e vai permitir melhoria, eficiência e qualidade. 2027. 27, durante o curso de 27. Agora, o que é que vai... Movimentos. Bom, nós nos aeroportos temos 2 realidades. Temos uma realidade que é a terra, a gestão do espaço em terra, que é nossa, que é da ANA, e temos a gestão de uma outra infraestrutura, que é o ar, que é da nave. Quem decide a atribuição de movimentos, aumento ou não aumento de movimentos, é a nave. Mas aí temos aqui o Sr. Secretário de Estado, Hugo Espírito Santo, que é a que tutela a nave, e ele poderá falar sobre essa matéria. Mas vocês estão à espera que haja um aumento do número de movimentos por hora? Nós temos, aliás, não é nós, o Governo, numa resolução do Conselho de Ministros que este Governo aprovou, determinou um aumento de movimentos. A expectativa é que no decurso dos próximos 18 meses consigamos sair dos 38 movimentos para os 40 movimentos, mas é um esforço que não depende de nós. Quem faz essa gestão e essa atribuição dessa seleção de movimentos e aumentando os slots é, na realidade, a nave. 38 para 40, já em 2026? Essa só o Secretário de Estado é que poderá responder, porque depende da nave, não depende de nós, e a nave não é uma empresa ainda que assim, é titulada são pelo 5% Governo. de crescimento, mas é possível, com a atual estrutura e com as obras que tens em mente, que estes 40 passem para algo mais ou não? Quer dizer, neste momento, nós estamos preparados para que isso possa acontecer. Temos um estudo da Eurocontrol que permite que isso possa vir a acontecer. Foi essa também a vontade do Governo na resolução do Conselho de Ministros, mas a decisão não é nossa, a decisão é da nave, é uma decisão ponderada por critérios de segurança e outros critérios, e nós estaremos preparados, se essa for a decisão, de criar as condições, depois de termos estas 10 mangas, a criar estas condições e tendo o espaço de Figo Maduro para parqueamento de aviões, termos essas condições para poder fazer. Muito obrigado. Mas isso não depende de nós. Agora, há uma realidade, temos de crescimento, quer dizer, se a história tivesse sido a outra, neste momento o aeroporto de Montijo estava a funcionar e, portanto, Lisboa estava a crescer. Nós recusamos anualmente centenas de slots, que são milhares de passageiros. E, portanto, o decisor político, depois de ter sido, dia 19 de fevereiro de 2019, ter assinado com pompa e circunstância pelo então Primeiro-Ministro António Costa o acordo da construção do aeroporto do Montijo, houve as vicissitudes que houve, portanto, e apesar da determinação e da vontade, e eu aqui quero deixar publicamente esse reconhecimento ao Ministro Pedro Nuno Santos de avançar com o aeroporto do Montijo, que foi uma vontade consciente, concertada com o setor do turismo para a criação de riqueza para a economia nacional, por razões que todos nós conhecemos. Essa vontade e essa determinação que o Ministro Pedro Nuno Santos teve não foi cumprida, o que está a prejudicar amplamente a economia nacional, que hoje teríamos com muitos milhões mais de passageiros. Mas dito isto, aprovada que está e morta que foi essa solução, a meu ver, foi, enfim, um erro estratégico, pois tendo ficado este governo que entrou em posse amarrado ao relatório da Comissão Técnica dita independente, mas que era a Comissão Técnica de Alcochete, a favor de Alcochete, portanto, ficámos a solução, estamos a trabalhar em Alcochete, e neste momento a posição do meu acionista e a minha posição como Presidente do Conselho de Administração e do Governo, na sua globalidade, está decidido, vamos antecipar, vamos acelerar e vamos ter Alcochete a funcionar o mais depressa possível, porque isso é o interesse
do país e o interesse do país é também o interesse José do Luís, então, acionista. enfim, eu também devo dizer que para o turismo, dos poucos dias felizes relativamente ao aeroporto, foi quando o ministro Pedro Nuno Santos anunciou que ia fazer o Montijo e quando tivesse que fazer Alcochete faria, mas não durou muito esse período de felicidade. Recorda-me aquilo que eu já falei na abertura, aquele dia em que tivemos todos, e com certeza que o José Luís também tiveste, na inauguração da primeira pedra do aeroporto de Montijo. Foi um dia de festa. Ela está lá. Só está a pedra. Então, e Alcochete, que prazo é que estamos a falar? Podes dar uma ideia do investimento que está a A ser? informação de Alcochete é pública, porque nós apresentámos a candidatura de Alcochete ao Governo no período que estive lá, e portanto todos os prazos que aqui possam ser falados são prazos públicos. Ora bem, o processo é longo. O processo é longo porque há um conjunto de requisitos do ponto de vista legais, do ponto de vista de procedimentos, legislação europeia e legislação nacional, que levam até que entrar à fase de construção. É evidente, há quem utilize o exemplo da Turquia, que fizeram um aeroporto, de repente, em 5 anos estava feito. Mas eles não têm a APA, nem ICNF, e não têm leis de ambiente. Eu, a última vez que falei sobre este assunto, falei com este assunto sobre o MGTO, a China tinha acabado de fazer, num período não sei de quantos anos, mas um período curto, 82 aeroportos. Enfim, os trabalhadores eram buscados aqui e ali. E quando falei com a ex-embaixadora da Índia em Portugal, a anterior, a Índia estava a fazer 103 aeroportos. Sim, enfim, mas são outras realidades, são outros contextos. Ou seja, nós, numa fase inicial, entre a decisão do Governo de avançar e até a entrega do estudo de impacto ambiental, que tem que ser entregue nesta fase, são 36 meses, ou seja, fazer o anteprojeto, a consulta aos stakeholders, o estudo de impacto ambiental, e nós ouvimos os stakeholders, porque o aeroporto que estava redesenhado no contrato de concessão de 2012 era um aeroporto que já não representava as necessidades dos aeroportos mais modernos. Ouvidos os stakeholders, juntámos a vontade das companhias aéreas, vocês operadores, todos os que se manifestaram, e redesenhámos isso em função dessa matéria, que trabalhámos com o Governo para acomodar essa nova realidade, e avançamos com o estudo de impacto ambiental que entregaremos ao Governo agora em janeiro. Feito o estudo de impacto ambiental e segue o processo da DIA. A DIA é um processo mais aprofundado, que depois de apresentado tem uma discussão pública de 6 meses, certo? E é o primeiro semestre de 2026. Do decurso do ano de 2026, para ser mais exato. Depois, a seguir a esta parte, temos a APA tem que se pronunciar, tem 3 meses para se pronunciar e 6 meses de discussão pública. Ou seja, temos depois concluído... 2027. 2027. Temos, na realidade, sim, 2027. Concluída esta parte, temos ainda a celebração dos contratos, as negociações, a definição do modelo e a conclusão da fase, que no termos do contrato são, digamos, 12 meses. 2028. 2028. Fechada esta solução, estabelecida, para ter uma noção, nós durante um ano temos de ser especialistas de aves, tem que analisar o ciclo da passagem das aves na zona de Alcochete. Enfim, no Alcochete, aquilo é Benavente, vamos pôr o nome às coisas. No Conselho de Benavente têm que estar a analisar as aves para tomarem-se medidas relativamente ao bird strike, para evitar problemas. Ou seja, há um conjunto de dados e de complexidades que têm que ser feitas e que não podem ser feitas a mata-cavalo. Portanto, têm que ser feitas dentro da legalidade. Ora bem, concluídas estas fases todas, e ouvido o ICNF, e a questões dos sobreiros, e a questões destes e daqueles, e, importante e não despiciente, os militares deixarem aquele campo de tiro e irem para o novo campo de tiro e serem desminado aquele campo de tiro. Temos que recordar que um trabalhador já faleceu, já morreu lá com uma bomba não detonada e, portanto, quer dizer, atenção, e não queremos que haja que isso continue a acontecer, já agora, e, portanto, há um processo que o Governo, do lado do Governo tem que ser, do lado do Ministério da Defesa tem que ser feito, que é a limpeza e a desminagem completa daquele espaço. Tudo isto concluído, nós vamos avançar com um projeto de engenharia e um projeto final de execução.
já está escolhida a empresa, escolhemos considerada a melhor empresa americana, que é a maior empresa que tem feito mais aeroportos no mundo, dos mais modernos recentemente. Escolhemos a melhor equipe, vamos buscar a melhor empresa com mais especialidade nesta matéria, obviamente apoiada pela engenharia portuguesa. A engenharia portuguesa da nova geração, há uma engenharia antiga portuguesa que se pronunciou naquela comissão técnica, mas eu acho que eles de aeroportos, só os do Lego é que eles tinham tido experiências profissionais, e portanto era a única experiência que tinham de aeroportos, mas fomos buscar, de facto, agora engenheiros que na realidade da nova geração, que é uma nova geração de engenharia muito boa portuguesa, fomos buscá-los e estão a trabalhar com os grandes especialistas americanos. Esse trabalho está a ser feito, o projeto só pode ser estabilizado depois de sabermos as medidas as medidas de mitigação que o CAPA e o SNF nos vão pôr, e vamos avançar com esse projeto. As empresas dizem que precisam entre 12 a 18 meses para entregar o projeto final. Vamos ver como é que... 2029, 2030, 2031. É 2030, sim, em 2030 já, mas queremos ganhar tempo. E quero dizer aqui, e digo aqui, não é porque... Eu digo que 2030 ainda não começou nada. Não, mas a gente... são os prazos legais. Se a gente não tivesse estudo ambiental e tudo isso, a obra podia começar daqui a 18 meses. Quer dizer, nós temos um conjunto de requisitos. Mas há uma vontade muito grande e estamos a trabalhar, eu quero dizer isto, estamos a trabalhar, enfim, com posições, obviamente, com posições até às vezes divergentes, mas com o interesse nacional acima de tudo, porque o nosso interesse é igual ao do Governo e do setor do turismo, é tentar encurtar o mais possível os prazos que puderem ser encurtados. O que pudermos encurtar, vamos encurtar. O que pudermos atalhar, vamos atalhar, porque começar a obra o mais depressa possível. E pronto, e por começada a obra, depois vamos ver qual é o prazo, qual é a obra final. Estamos a falar de um aeroporto que é 5 vezes o aeroporto de Humberto Delgado, duas pistas, e portanto é uma obra com uma infraestrutura grande. E esse aeroporto também tem que ter acessos, porque não se pode fazer um aeroporto sem, eventualmente, uma terceira travessia, acesso ferroviário. Vamos ter um aeroporto, deixamos de ser um aeroporto no centro da cidade, ser um aeroporto a 41 km do centro da cidade. E, portanto, é preciso termos a noção de que sem acessibilidades não há aeroporto. Mas eu sei que o trabalho de acessibilidade está bastante adiantado e está a par e passo, e as coisas também estão a correr a seu tempo. E, portanto, acreditamos, e também essas acessibilidades, terceiras travessias, comboio e tudo mais, precisam de vias, de autorizações ambientais. Portanto, há aqui um conjunto de tramitação legal que é intransponível e que nos cria estes constrangimentos. E que nos leva até 2036? O único aeroporto que não tinha já dia aprovada e que podia ser feito no prazo de 1 ano e meio, porque já tem uma pista lá feita, era o do Montijo. Mas, enfim, esse aí 2036? morreu. 2036? Eu não queria comprometer com datas, porque depende do projeto. Pode estar previsto. Quer dizer, a proposta é nesse sentido, a nossa vontade é que seja antes. E vamos ver o projeto final, vamos ver o que é que as empresas de construção vão fazer. Nós vamos ter que montar um estaleiro para 5.500 trabalhadores. 5.500 trabalhadores implicam uma hectare, eletricidade, tem que haver rede elétrica, que não há suficiente. Uma coisa, e tens 5.500 trabalhadores? Isso é um problema das construtoras, não é nossa. Esse problema não é nosso. Quer dizer, o aeroporto vai ter 5.000 trabalhadores. Mas há em Portugal? Não sei, não sei, mas isso, a gente acredita que o projeto vai ter atratividade suficiente para as empresas de construção portuguesas e estrangeiras. Sim. Estrangeiras, sem qualquer limitações de nacionalidades, desde que respeitem as leis do trabalho nacionais, vão ter que se instalar naquela aldeia que vamos ter que fazer para receber 5.500 trabalhadores. Portanto, é previsto, ou enfim, está planeado para 2036... Eu não poderia dizer, vamos ver se conseguimos fazê-lo antes, vamos ver se os prazos... Eu ia dizer isso. Para mim eu gostava que fosse 35, mas não pode... Acho que vamos pôr em 35, 36... Eu vou completar. Mas o Secretário de Estado vai falar a seguir e o Secretário de Estado também poderá confirmar essas datas. Vou completar. Depende dos construtores. Bem, há um problema. Vamos ver se não há previdências cautelares, se não há... Os movimentos ambientalistas não vêm... Atenção, estamos a falar no cenário idílico.
Eu estou aqui, enfim, estamos a terminar e eu algumas vezes tenho interrompido o Zé Luís Arnaud. Quando eu começo a falar em 2036, é ele que me interrompe sempre. Portanto, estamos a... Eu não admito, não, eu acho é um prazo que está na nossa proposta. Aliás, até está a 37. Mas nós o que queremos está a 37 por uma razão simples, porque era preciso a gente ter aqui algumas válvulas de segurança. Mas a vontade, deixa-me só dizer para ficar claro, isso não é vinculativo, é uma proposta que está. Nós estamos agora a trabalhar com o Governo para reduzir os prazos e há prazos que se podem simultaneamente, há trabalhos que podem ser feitos em simultâneo e não esperar que uma coisa acabe para começar a outra, e esse sentido e essa coordenação está a ser feita porque é do interesse nacional. E nós estamos nesse interesse que é comum. Está previsto para 2037. A Vinci vai tentar fazer antes, a Vinci, o país e o turismo, e nós achamos que vai ser bastante depois. Porque depois de todos estes constrangimentos que tivemos a falar, e eu agradeço muito ao Zé Luís ter aqui estado connosco, mas todos estes constrangimentos jurídicos e realização, há aqui uma coisa que talvez não tenha ficado completamente clara, é que nas pré-existências estamos a falar da terceira travessia do Tejo, das ligações rodoviárias a norte e a sul para Benavente, de uma solução ferroviária e da desmilitarização do Campo de Alcochete que nós falamos. Tudo isto nos leva a pensar que vai ser bastante depois, mas provavelmente isso vai ser objeto da minha conversa com o Secretário de Estado das Infraestruturas, o Espírito Santo. José Luís. É que esta obra, desde a introdução do Caminho de Ferro há 2 séculos, é a maior, é a maior e mais complexa obra pública feita desde a introdução do Caminho de Ferro. O que só nos pode trazer otimismo a todos nós. Um grande abraço, José Luís.